Olá, doutor Ney. Como vai o senhor? Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui mais uma vez e recebendo os eflúvios desse campo maravilhoso de amor, de carinho. Isso muito nos reabastece. Agradeço muito. Nós agradecemos a presença amiga do senhor. Doutor Ney, no ambiente espírita nós podemos falar da morte num outro clima, sem o peso da tristeza ou do desconhecimento ou de um sentimento de perda que machuca, que fere as pessoas. Dentro desse clima que o Espiritismo nos oferece, o que podemos falar sobre o momento do desencarne? Aquilo que Allan Kardec chamou de transição ou passagem no livro Céu e Inferno. Muito bom esse tema, porque realmente é uma viagem que todos faremos em algum momento, né? A verdade é essa, se nós estamos preparados, entendendo como é que é esse processo, e muito mais importante do que isso, se a gente está se autoavaliando, se fôssemos visitados por essa ocorrência agora, como é que a gente iria reagir? Como é que a gente se sente diante desse episódio, né? Dessa emergência que vai ocorrer alguma hora? Então, a doutrina, nesse livro maravilhoso, que é o Céu e Inferno, no estudo do capítulo 2 dos casos aonde o nosso codificador ele colheu e elaborou uma visão, um processo da morte baseado em citações, em revelações daqueles que foram e voltaram para dizer o que é que aconteceu, não é? Nessa passagem. Kardec fez o inédito. Exatamente. Porque as pessoas que até hoje dizem não acreditar na vida depois da morte, algumas dizem assim, ninguém voltou para me contar. Ah, mas já voltou. Ele só desconhece isso. Muita gente voltou e contou, não é? De modo que, mas basicamente, o estudo com o nosso Kardec é de que nós podemos até aceitar, de um modo geral, nós aceitamos a vida após a morte. Mas isso não nos exime de passar pelo trânsito da morte, que é sempre surpreendente. E está realmente muito estreitamente relacionado à forma de vida de cada um. Se o indivíduo é apegado, se o indivíduo tem condicionamentos de valores, vive numa vida, vive assim materialmente. Por exemplo, eu fico pensando como é que esses nossos homens que estão subtraindo os cofres públicos, né? Como é que eles vão se sentir diante desse episódio da morte em contato com a sua própria consciência, né? Então, isso nos leva, sim, a uma autorreflexão certamente diária e que termina nos levando a uma conduta compatível com o ensinamento de Jesus, né? Há uma questão muito importante quando o senhor diz o que vai nos esperar, né? Ou o que nos espera nesse processo. Se precisamos cuidar do bem viver, se pudéssemos assim dizer, para o bem morrer. Exatamente. O que esperar, então, depois desta passagem? A grande pergunta é se essa passagem é dolorosa, é penosa. Pode ser, não é? E o que é que o estudo nos leva dentro de um bom senso cristalino? É que a dor, ela não está no corpo, a dor está na alma. Uma vez que nesse processo, e há 4 fases desse processo muito bem estudadas, que dependem de um termo feliz que o Kardec coloca, que é da aderência desse corpo magnético, que é o grande filtro que recebe os impulsos da nossa essência, o espírito, e decodifica isso como um transdutor para o nosso universo celular. Então, esse contato
do corpo perispiritual a nível molecular com o nosso organismo é que nos dá a sensibilidade e que também, pelos sentidos, transmite à nossa alma, espírito encarnado, as sensações. Então, o estudo do envoltório magnético, que é físico, corpo magnético, corpo sutil, é o fluido cósmico universal condensado, e o perispírito é sensível aos nossos pensamentos, portanto, esse veículo é assim o intermediário, de modo que transmite à alma, mais uma vez, os ferimentos, as sensações físicas, as sensações, as mortes acidentais, né? Então, a alma é que registra e que sente. Quer dizer que se houver dor, é uma dor moral. A dor moral, sim, é no pós-morte, né? Quando, em contato com a nossa realidade, a consciência tem uma dinâmica extraordinária, esse atributo do espírito, em que a gente começa naquele processo do replay, não é, que o Hermínio Miranda estuda, né, desse flashback, né, a gente, no momento da morte, tudo isso vem à tona. Rever tudo. Rever tudo. Então, o que a gente... Aí, as angústias, o que é que eu deixei de fazer, esse sofrimento moral, essa compulsão, ela está ligada a esse desenlace progressivo e no despertar. Esse despertar, em geral, acontece depois de um período, Kardec chama de perturbação, mas não é a perturbação aflitiva por qualquer... É uma perturbação que leva a um estado de sonolência, de inconsciência. E, normalmente, nesse desenlace, nós perdemos a consciência, não é? E despertamos já numa outra realidade. Talvez um torpor. É exatamente um torpor, é um sono pesadão, aquele sono que, quando a gente... Para, afinal, percorrer uma viagem, né? Sair de um estado orgânico, né, ou ligado à matéria e reencontrar-se num estado espiritual. Doutor Ney, a respeito desse período chamado de perturbação, ou de torpor, o que define o tempo que vai levar à perturbação do espírito que acabou de desencarnar? Exatamente. Isso pode levar minutos, horas ou séculos. Realmente depende do conhecimento que a pessoa tem desse processo e do condicionamento e da forma de vida que a pessoa teve. Se foi uma pessoa voltada ao vício, ao álcool, ao fumo, né, ou às dependências mais profundas, né, até os condicionamentos alimentares, você desenvolve uma conexão maior com o organismo material, físico. Porque esse desprendimento ele vai se fazendo quando dentro de uma normalidade, lentamente. Isso não é uma ruptura brusca, absolutamente. Mas a pessoa é que condiciona o tempo. E o que é que a gente vê? O interesse nas coisas de benefícios, de valores pecuniários, né, que nunca procurou um outro lado que alimentasse a sua alma, que, por exemplo, a oração tem o hábito da oração é um recurso, um instrumento maravilhoso para nos ajudar na vida inteira, na solução até das nossas dificuldades, porque a oração é essa conexão com o divino,
que está em contato conosco, que a gente não aprendeu ainda a trazê-lo, não é, para o dia a dia, no relacionamento, em tudo que a gente faz. A presença divina é permanente em tudo. De modo que a oração é esse instrumento que nos ajuda muito. Mas poderíamos dizer assim, como se vive define qual será o processo do desencarne, não é Sem isso? dúvida. E o que vamos encontrar do lado de lá, né? Exatamente. É da lei. Agora, o que é que a gente vê muito naqueles que vêm contar como é que foi, é a presença da ajuda espiritual. A proteção. Exatamente. Sempre, sempre nós vamos ter a presença dos que estão nos recepcionando, aqueles parentes queridos, uma mãe extremada, não é? Que já se foram e que sabem, estão ali nesse momento. Quantas pessoas nesse estado intermediário, já de passagem, indicam, eu estou vendo a presença da minha mãe. Isso é frequente, porque é uma realidade. Tornei, para finalizarmos, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as contribuições das pesquisas nas experiências de quase morte. O que de mais valoroso elas podem trazer para a população em geral, inclusive até mesmo para aquela população que desconhece princípios filosóficos ou religiosos ligados à sobrevivência da alma. Exatamente. Essa é uma área muito bem desenvolvida, com pesquisas feitas com todo o rigor da metodologia. O Raymond Moody escreveu um livro só sobre essas experiências. O Carles Ozias e o Erlendur Haraldsson escreveram um livro que tem em português, O que eles viram no limiar da morte. E essas pessoas passaram pela experiência de quase morte. E o que é que elas falam? Numa constante. Elas iniciam como se sentindo deslocadas, flutuando, e de repente são succionadas, esse é o termo mesmo, a entrarem num túnel, e esse túnel nós passamos uma velocidade incrível e passamos a ver, por exemplo, no final desse túnel, uma irradiação luminosa e muitas vezes a projeção de seres familiares e amigos que já estavam em outras dimensões. E a conversa não é verbal, é telepática, a troca de pensamentos, e a presença desses seres de luz levam a quem passa por essa experiência um estado de elevação espiritual, a tal ponto das pessoas se sentirem tão assim bem e relutarem na volta, para a volta. Mas aí esses mesmos personagens induzem, não, você tem que voltar, você precisa completar a sua existência. Isso é só uma experiência. Essa é só uma experiência. E o que é muito interessante, todos os autores comentam isso, é que as pessoas que tiveram essa experiência de quase morte, elas mudam totalmente a perspectiva de suas vidas e passam a ser outras pessoas com outros valores, com uma visão diferente, desmistificaram o medo pela morte. Então, o Raymond Moody entendeu que isso, não que a gente necessariamente precise passar por experiência para mudar, ou para perceber esse clima, dessa dimensão, não é? da vida após a vida, não é? Mas quem conta e passa muda, passa a ter outra forma de conduta, de relacionamento com os familiares. Há casos lindos a respeito nessa literatura toda.
descobre outro mundo, né? Exatamente. Um mundo de verdade. É. Ou da verdade. Da verdade. Assim. Doutor Ney, muito obrigada por tantas contribuições, por tanta informação valorosa que nos ajuda nas nossas reflexões íntimas e melhoria pessoal. Muito obrigada. Ora, eu que agradeço a oportunidade e um abraço aos nossos telespectadores. Obrigada.